invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais esse episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Hoje, Beca começando com uma vibe um pouco mais leve, uma vibe de férias. E aí, já tá curtindo as férias ou não, Beca? Já tô no ritmo de férias, viu? Tô no ritmo de férias também. Bom, a gente tá aqui hoje por uma série. Vocês que já são ouvintes do Talentos para o Sucesso há bastante tempo sabem que todo final de ano, pra gente poder descansar um pouco, a gente faz uma série de episódios curtos que você pode ouvir aí no decorrer das semanas, agora nesse final de ano e começo do ano que vem. Assim você não fica sem episódios e a gente não morre de burnout. Por isso, nós vamos começar uma série de 7 episódios, onde nós vamos falar de algo extremamente importante, extremamente relevante, que é como usar a metodologia de pontos fortes sem fazer o assessment. É possível isso? O que é essa metodologia? Qual a diferença de Strengths-Based Coaching e de Clifton Strengths? Tudo isso você vai aprender aqui nessa série de episódios. Então, eu quero proceder àquela abertura que você já está acostumado. Se você está caindo aqui agora pela primeira vez, segue a gente, assina aí no seu player de podcasts ou no YouTube, dá o seu curtir aí se você estiver ouvindo no YouTube, compartilha esses episódios, são episódios curtos, então quem ouvir vai poder ter um gostinho do que é o Talentos para o Sucesso, para depois virar nosso ouvinte, nosso assinante definitivo. Se você quer nos apoiar, se você gosta desse podcast e quer nos apoiar, entra no apoia.se/TPS, tá aqui ó, o QR Code para você apontar a câmera do seu celular e você lá vai poder nos apoiar a partir de R$15 e vai ter uma série de benefícios, vai poder participar de gravações, vai poder ter um Devolutiva Cast, entre outros benefícios aí que você conhece lá no site do Apoia-se. Também aproveita agora que é final de ano e você está em ritmo mais lento, aproveita para participar, mandar sua mensagem para a gente, seja nas nossas redes sociais, seja no e-mail aqui, ó, podcast@talentosparosucesso.com.br ou mesmo aí na caixa de mensagem do Spotify ou nos comentários do YouTube. Entra em contato com a gente, participa, ajuda a gente a construir esse podcast. A gente tem recebido muitas mensagens, algumas delas a gente vai ler no primeiro episódio depois dessa série, lá no ano de 2023, e a gente quer já desejar para você ótimas festas, um Natal maravilhoso e um ano de 2023 com bastante realização e com muito uso dos seus talentos. Bom, hoje a gente vai falar aqui da terceira pista, a terceira dica para os talentos, que é o fluxo ou o flow. Se você caiu de paraquedas aqui agora, volta lá no episódio 119, ouve o episódio 119 que vai falar sobre o que é isso que a gente está falando aqui, o que são essas pistas para talentos e por que é importante ouvir sobre isso. Depois, quem sabe, você ouve o episódio 120, onde a gente falou de desejo. Quem sabe você ouve o episódio 121, que a gente falou sobre rápido aprendizado. E hoje a gente fala de fluxo. E fluxo, na definição da Gallup, é: em quais atividades você pareceu saber automaticamente os passos a seguir? Eu acho, Beca, que essa pista não tem uma explicação muito boa aqui. Eu acho que a gente pode explicar melhor o que é o flow. Sim. Né? O flow, para quem está ouvindo, fluxo vem do flow, que é uma teoria do Mihaly Csikszentmihalyi, que criou essa ideia do flow. Mas explica melhor, Beca, como é que eu sei que eu estou em flow? Quando que eu sei que eu entrei em flow? Tem algumas dicas ali, né, pra gente perceber que a gente tá em flow, mas basicamente você entra em flow quando você tem ali duas variáveis, que é o desafio, autodesafio. Então, quando você tem um desafio grande, mas você tem habilidades suficientes para aquele desafio. Então, quando você cruza essas duas variáveis, que é você ter um desafio, você ser desafiado e você ter habilidades para esse desafio, você entra no estado de flow. E como é que você percebe, né, que você está no estado de flow? Primeiro que... Antes de você falar como percebe, deixa eu entender essa parte que você falou primeiro. Então, quer dizer, se eu tenho habilidade, mas não sou desafiado, dificilmente eu entro em flow. Por exemplo... Você vai ficar na apatia. Sei lá,
eu tenho a habilidade para falar em público. Mas se eu tiver que ficar falando sempre do mesmo jeito, sempre as mesmas coisas, mesmo tema, para o mesmo público, eu não vou, dificilmente vou entrar em flow, é isso? Não, você vai ficar no que ele chama ali da apatia, né? Na zona de conforto, da apatia ali, porque você tem habilidade, só que suas habilidades não estão sendo requeridas. Então você fica na zona ali, né, de conforto, mas na zona de conforto que a gente fala ali da apatia mesmo, daquele processo que você, poxa, não estou sendo desafiado. O exemplo que eu gosto de dar é dirigir carro. Você tá dirigindo no começo, é tudo emocionante, dá medo, você sofre, aí você começa a dirigir, chega uma hora que você não presta, você sai do trabalho, vai para casa e não sabe nem que caminho que você fez, porque não é mais desafiador e você tem a habilidade para isso. Então, a maior parte das vezes, dirigir é um tédio, né? Dirigir é tedioso. Né? Porque tá no automático. Então, eu tenho habilidades para isso, mas não tem nenhum tipo de desafio. Então, eu entro num tédio. Corrida, num desafio aí. Pronto. Aí você tem habilidade e você tem desafio. Aí você vai entrar em flow. Talvez um exemplo seja, né? Não precisa ser necessariamente uma corrida para dar de exemplo, mas talvez um exemplo seja, por exemplo, quando você vai para uma cidade grande a primeira vez dirigir, sim. Ou quando você está indo para a praia, né, que é uma coisa diferente, e aí tem o trânsito, né, e você está atento ali, então você está naquela concentração, aquele nível de concentração, e você é bom naquilo, você curte, né, porque eu não curto muito dirigir, mas tem gente que curte dirigir e tal, e aí o que vai acontecer é que muitas vezes você vai chegar na praia e falar, nossa, já cheguei, né? Você não vai nem perceber que o tempo passou, né? Exatamente. O oposto também, Beca, quer dizer, eu sou desafiado, mas não tenho habilidade. Me colocam numa corrida, eu não sei dirigir. Aí você vai para a zona do estresse, né? Então você vai para o processo de estresse, porque você tem ali um desafio muito grande e você não tem as habilidades compatíveis com aquele desafio. Então você vai para a zona da ansiedade, a zona do estresse. Então quem aqui, né, não já teve uma situação que você, meu Deus, como é que eu vou resolver essa situação? Realmente eu não tenho habilidades para conseguir esse desafio ali. E a gente vai para a zona da ansiedade, não a ansiedade, o estresse, porque o estresse, ele tem um ponto positivo. Ele traz um gatilho de resolução, mas já é aquele estresse já crônico, aquela ansiedade que foge do natural e do normal. Patológico. Isso, patológico mesmo. Então você vê muita gente no ambiente, por exemplo, de trabalho, num nível de ansiedade muito grande. Por quê? Porque ela está num processo, né, e ela está num cargo, num perfil ali de descrição, né, de atividades, que ela não tem as habilidades para aquilo, ela não consegue o resultado, ela tem esforço, tem a dedicação, mas ela não consegue chegar naquele processo. E muitas vezes, como líder, você às vezes modificar aquela pessoa de lugar, você já vê o resultado mudar completamente. Perfeito. É importante que a gente observe isso, né? Ou às vezes você dá um treinamento para a pessoa, um desenvolvimento de uma habilidade que ela não tinha, e aí você percebe que a grande parte daquele estresse, daquela tensão que ela tinha antes, agora sumiu. Sim. Porque agora ela é desafiada, continua sendo desafiada, mas agora ela tem habilidades para isso, né? Então, se a gente olhar isso, trouxer isso para o líder, então, olha só, 2 cuidados que o líder tem que ter. O primeiro é não desafiar quem não tem habilidades para cumprir aquele desafio. Sim. E não deixar de desafiar uma pessoa que tem habilidade suficiente para atingir um índice, um número, um resultado maior do que aquele que ele tá entregando agora, né? Perfeito, Rô. E é importante a gente observar essa questão do flow, porque tem esse flow, né, no processo individual, mas quando você está trabalhando em equipe, inclusive você atinge um flow coletivo. Então, legal. Você atinge o flow coletivo ali. Quando individualmente cada um sabe o seu papel, tá encaixado realmente nas habilidades de cada um ali. Então tem um desafio que é do grupo, tem um objetivo comum que é do grupo, mas você tem cada um encaixado naquele desafio. Então eu sei qual é a minha atividade, eu sei o impacto que ela traz, eu sei ali, eu sou desafiado, eu encontro meu flow individual, mas você, como equipe, você atinge o flow coletivo para aquele objetivo. Muito bom. Você sabe que semana passada eu estava num evento de treinamento grande para um cliente nosso e tal. Eu e mais uma pessoa que estava lá, a gente estava lembrando de um outro evento já há muito tempo atrás, que a gente fez para o Grupo Pão de Açúcar, e que a gente estava também num grupo grande de pessoas, que ficou muito marcado pra gente, assim. Foi um dia muito gostoso, foi um dia que passou muito rápido e que marcou a gente profundamente. Eu tenho certeza que a gente estava num flow coletivo ali. Eu tenho certeza que a gente estava
Porque assim, tinha uma tensão muito grande, imagina, você não podia errar, não podia falhar, tinha uma tensão muito grande, mas era um grupo extremamente competente e extremamente preparado. A gente se reuniu muito antes do evento, fazendo várias reuniões e se preparando. Outro exemplo foi o primeiro GGSC presencial aqui no Brasil, que também, assim, a gente estava num grupo grande e extremamente preparado, treinado, sabe, com muitas reuniões e tal, e também foi cara, assim, uma experiência que eu acho legal, Beca, até no que você falou nos episódios para trás aí, de se a gente faria aquilo se não estivesse recebendo para aquilo, né? Se não fosse meu trabalho e tal, quando a gente falou de desejo no episódio 120, eu acho legal porque tem certas experiências que eu vivi no trabalho que não parece que eu tava trabalhando. Parece que foi sabe assim, compara-se com uma ida ao Hopi Hari. A mesma sensação, uma sensação de uma coisa, eu não sei dizer, não era só entretenimento, porque tinha toda a tensão de trabalho, mas tinha um componente ali de um prazer absurdo naquele momento, né? E eu não tô dizendo que os outros não tenham prazer, mas tem alguns que extrapolam isso. E aí, provavelmente, é quando a gente tava em flow coletivo, com né? Com certeza, que são esses indícios, né, que a gente estava falando antes, que esse indício, assim, quando você trouxe vários indícios aí do flow, né, que é a questão da satisfação. Então, a satisfação é extrema, né, então você está naquele processo, poxa, a gente estava ali com toda a atenção que o projeto precisava, mas eu estava ali extremamente satisfeito. Você quer fazer de novo, então você termina, você assim, quando é que vai ter de novo? Né? Então você vem naquela sensação assim, poxa, eu quero fazer, quero repetir, quero fazer isso pelo resto da vida, né? Vem essa sensação assim, eu já terminei mesmo alguns treinamentos que eu disse, meu Deus, eu quero fazer isso pelo resto da vida, eu quero fazer de novo, quando é que vai ter de novo, né? Então quando você encontra o flow, e quando você não vê a hora passar, você trouxe isso, né? Você ficou ali o dia todo, mas você não viu a hora passar, pareceu que foi tão rápido, você tá até cansado por conta da dedicação ali, traz um cansaço sim, mas você tá extremamente satisfeito com aquela atividade, né? Então é o estado de fluxo, né? Esse estado realmente fluido, eu gosto do fluido, né? É bem fluido. Você faz de forma muito natural, né? Então flui mesmo. O Mihaly Csikszentmihalyi, ele fala no livro Flow, eu acho que é no livro mesmo, ou em alguma palestra dele que eu assisti, que ele conta do pai dele, não sei se você vai lembrar disso, né? Que o pai dele era relojoeiro, né? Acho que era isso. E um dia ele chegou pro pai e o pai tinha passado o dia inteiro sem comer, mexendo num relógio lá. E aí, a hora que ele chegou, falou, nossa, você tá aí ainda, pai? Que fome. Né? Tipo, a fome só veio a hora que ele constatou que era, sei lá, 6 horas da tarde, já ele tava desde as 9 horas da manhã mexendo naquele relógio. Muitas vezes acontece isso com a gente, né? Quantas vezes, eu, por exemplo, agora, que tô lutando contra uma diabetes, eu tenho que comer de horários certos, né? Então eu tenho sempre aqui uma barrinha de cereal aqui comigo, ou uma fruta, ou alguma coisa do tipo, né? Mas às vezes a gente esquece. E um dia eu tava aqui em alguma coisa, não lembro o que eu tava fazendo, quando eu olhei no relógio, eu tive um susto absurdo, porque eu tinha simplesmente esquecido de almoçar. Esqueci de almoçar. E o detalhe é assim, não, mas você não tava com fome. Não é isso. A hora que eu me toquei que eu esqueci de almoçar, veio aquela fome desesperadora. Eu só não tava percebendo a fome. E aí, aí cai a glicemia, aí você começa a passar mal, quer dizer, tem que correr pra comer alguma coisa, porque é um estado de distanciamento do mundo, né? O mundo dá parece que desfoca ao teu redor. Pausa um pouquinho. Pausa o mundo, exatamente. E você parece que só tem você e aquilo que você está fazendo, né? Agora, trazendo isso para o mundo corporativo, Beca, vamos ser honestos também aqui com os nossos ouvintes. Por exemplo, eu estou pensando, enquanto a gente fala aqui, eu estou pensando em vendedores, né? Que é o público que eu mais trabalho. O vendedor, ele talvez não vai entrar em flow com tanta frequência assim. Sim. Né? Talvez ele vá ter uma grande parte do trabalho dele que é sim repetitivo e que é sim algo que ele tem que fazer talvez ali sem um desafio muito grande e com um nível de competência muito alta. Talvez tenha uma parte que ele vai ficar muito ali. Então, talvez quem está ouvindo a gente agora pode estar pensando assim, cara, isso aí que vocês estão falando serve para vocês, porque vocês vivem num trabalho que não tem uma rotina, que é completamente diferente de um dia para o outro, tal. Mas então não vale para mim.
mas vale, né? Como é que é isso no dia a dia de um trabalho mais rotineiro? Por exemplo, a experiência que você tem com hospitais, por exemplo, é possível ter isso? É possível ter flow num ambiente hospitalar que tem que ser tão regradinho, tão cuidadoso? Você via isso lá dentro? Sim, sim. É o que você trouxe, né, Rô? Tem algumas atividades que realmente a própria rotina, né, ela vai tirando esse processo. Por isso que a gente tem que encontrar aí, mesmo numa rotina, uma atividade como você trouxe aí do vendedor, ou na área hospitalar, na área, né, de saúde, que tem uma atenção por si só, né, maior. Então, tem realmente algumas atividades que vão ser rotineiras ali. Então, a gente não vai estar fazendo 100% do nosso tempo uma atividade que vai nos trazer o flow. Então, até a gente tem algumas atividades que eu digo assim, hoje mesmo estava fazendo algumas atividades, né, aqui de manhã, que eu falei, nossa. São chatas, São chatas, mas a gente tem que fazer como empreendedor, né, então como realmente você acaba tendo que fazer. Mas é importante você descobrir a sua forma, mesmo naquele processo rotineiro. Então, qual é o seu toque? Qual é realmente a sua forma única de fazer aquela atividade? Então, né, no hospital mesmo, você vai cuidar, às vezes, de um paciente que está ali, não está com um cheiro agradável, né, não está numa situação, está totalmente dependente, você vai estar pegando, às vezes, peso, você vai estar realmente cansado, mas qual é a sua forma, né, qual é o seu toque ali? Então, é a conexão que te liga, é o significado daquele trabalho, então, qual é a causa maior ali? E você realmente vê profissionais de saúde fazendo uma atividade super desafiadora, como essa que eu falei aqui, mas alcançando o flow. Por quê? Porque ela vai se conectar. Então, ao invés dela fazer reclamando ali, fazer só atividade de forma automática, ela está se conectando com a pessoa que está ali. Então, você realmente descobrir, né, o que é que te faz levar esse flow. Foi o quê? É a atividade ali, é a conexão com a pessoa, é o impacto que você traz, é o resultado, o vendedor mesmo, é o fechamento, é o uau, né? Tipo, fechei aquele processo. Então, como é que eu vou alcançar ali? Através da comunicação, eu gosto de falar com pessoas. Então, isso é o que me leva ao flow. Da mesma forma que a gente falou antes, é observar. É realmente você observar e você entender dentro de cada atividade, né? E as atividades têm em comum, o que é que te leva ao flow? É o quê? A conexão com as pessoas, é a comunicação, é você ensinar. Então, às vezes, a pessoa gosta de passar o conteúdo ali. Exatamente. Então, ele tem como ser vendedor e ele trazer um ensino ali para alguém. Para o cliente. Ele pode ensinar o cliente como usa o produto dele. Para o cliente. Então, isso, às vezes, é o flow que ele vai alcançar. Não é a venda em si, mas ele agregar ali o valor. Então, é realmente você descobrir o que te causa esse flow e dentro da sua atividade, mesmo ela sendo mais automática, mesmo ela sendo mais rotineira, você encaixar a sua forma, que é isso que vai te trazer o flow. Perfeito. E pro líder, eu quero dar uma dica muito simples e prática, que é o seguinte: toda vez que você falar com um liderado teu e ele não ouvir, porque ele tá fazendo alguma coisa, pergunta pra ele o que ele tá fazendo. Toda vez que você falar e ele, sabe, às vezes o cara tá no computador, você fala com ele não responde, nem ouve, sabe? Quando acontece muito de quando a gente tá assistindo TV, né? E aí a esposa ou o marido fala e você simplesmente não ouve. Não ouve, não é que não dá atenção, não ouve mesmo. Pergunta, quando isso acontecer no ambiente de trabalho, com o teu liderado, pergunta pra ele, o que você tá fazendo? Aí ele vai te falar, eu tô, sei lá, fazendo cálculos numa planilha. Aí pergunta, por quê? Você gosta disso? É legal? É bom fazer isso? É bom pra caramba, eu adoro fazer isso. Então, você descobriu ali uma atividade que talvez esteja colocando esse teu liderado em flow, e aí você deve analisar ali quais são os talentos que estão envolvidos ali. E de novo, quando a gente fala em talentos, a gente não está falando em dar nome. É o analítico, é o não sei o que, não. Quais são os talentos que estão ali? Concentração, interesse por números, gosto por Excel, o que tem ali dentro que está fazendo esse liderado entrar tão profundamente naquela atividade que ele não te ouve. E aí você pergunta para ele, tá bom, você pergunta para você mesmo, como é que eu posso dar mais atividades desse tipo para esse cara? Como que eu posso criar mais condições para que esse cara faça esse tipo de atividade que ele está fazendo hoje e outras atividades que contenham os mesmos ingredientes daquela atividade ali, que outra atividade demanda uma concentração alta, que outra atividade usa também o Excel, que outra atividade tem a ver com números. E aí você vai ver, olha só, parece que realmente isso aqui
era a coisa que ele curtia. Não, isso aqui eu achei que não é a concentração, não era essa a questão era mais o número. E aí você vai encontrando o jeito desse cara se adequar ali, né? E novamente, né, conversar, perguntar, né, Rô? Novamente. Muito bom. Então, perguntar qual é a atividade que você passaria horas fazendo. Então, isso aí, do que você faz, né? Qual é a atividade que você passaria ali muito tempo fazendo? Então, já dá um indício ali. Então, fazer perguntas. De todas essas dicas que a gente deu aqui em relação ao fogo, transforme em perguntas e converse, vai investigando junto com a sua equipe. Bom, para você que ouviu até aqui, muito obrigado. Obrigado por compartilhar aqui com a gente seu tempo nessas férias. Que legal poder contar com você nesse momento de descanso e ainda assim continuar aprendendo. Lembra de entrar em contato com a gente aqui pelo podcast @talentosparosucesso.com.br ou nas nossas redes sociais, de se inscrever, de compartilhar esse episódio com seus colegas, com seus amigos. Ajuda a gente a divulgar o Talentos para o Sucesso. A gente faz esse trabalho com todo carinho para vocês, então nosso pagamento é que você compartilhe esse programa com seus amigos e mais gente venha nos ouvir, ou então, se você quiser pagar aí sim em dinheiro, você pode fazer uma contribuição aqui, ó, nesse QR Code, apoia.se/TPS, e lá, além de nos ajudar a manter esse programa funcionando, esse programa existindo, você ainda tem uma série de benefícios que, por ser apoiador, você passa a ter direito. Também quero pedir que você comente, que você deixe os seus comentários, seja no YouTube, seja no Spotify ou em qualquer outra plataforma de áudio, e mantenha contato com a gente, esteja atento aos episódios que virão aí em 2023, com certeza a gente vai construir bastante coisa legal. A gente se vê então na semana que vem, na terça-feira, às 7 horas da manhã, para mais um episódio dessa série de episódios em férias. Um grande abraço e tchau, tchau e boas festas. Tchau, tchau, gente. Boas festas para vocês, boas férias, bom descanso. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.